Bom, gente, queria agradecer o convite. Pedir desculpa pela mudança aí. Eu tenho uma agenda em São Paulo que surgiu de última hora. E aí isso obrigou a gente a inverter a pauta aí. Eu agradecer a compreensão por parte da organização e também agradecer o convite. Vou começar aqui contando um caso que mostra um pouco do tamanho do problema. Em 1999, não sei se 99 ou 2002, eu não tenho a certeza da data, a Petros administrava um plano da Braskem, um plano de previdência, era um plano CD, de contribuição definida, e a Braskem decidiu retirar o patrocínio do plano. E quando a patrocinadora retira o patrocínio, você pega a reserva matemática e distribui entre os participantes. Era um plano de contribuição definida em que cada um recebe em função do que foi acumulado ao longo do tempo junto com a patrocinadora. E tinha uma senhora que tinha 90 anos. E pela tábua ela já devia ter morrido. Então, como ela não tinha morrido, quando foi feita a distribuição, ela tinha que pagar, ela não tinha nada a receber. Parece anedota, mas é verdade. Então, isso coloca um pouquinho dos desafios que estão colocados para as fundações do ponto de vista de administração dessa poupança dos trabalhadores que é construída ao longo da história. A maior parte dos planos que foram criados a partir dos anos 90 são planos de contribuição definida, que têm dois grandes problemas. No geral, eles não têm um fundo de longevidade. Então, o dinheiro vai até 80, 81, 82 anos. Se você sobreviver, o problema é seu. E o outro é que, no geral, é uma frustração em relação à sua renda antes da aposentadoria, porque você acaba não acumulando um volume de recursos bastante para fazer frente às despesas que vêm quando você se aposenta. Então, os benefícios são baixos e você não tem um fundo de longevidade. E a gente viu aqui o dado, que é um dado assustador. Nós vamos duplicar o número de idosos no curto prazo e no Brasil não vai ser diferente. Então, é um grande desafio que estou colocando. Eu vendo ali os dados da pandemia, eu me lembrei de uma funcionária do BNDES, que já andou nos governos, e que no governo passado estava na SUSEP. E quando começou a pandemia, ela falou assim, bom que os velhinhos vão morrer. Mas nós não podemos trabalhar nessas bases. A gente tem um desafio, que é as pessoas estarem vivendo mais. Na Petros, a gente tem 2.700 pessoas com mais de 90 anos. E a gente tem algo em torno de 103, 104 pessoas com mais de 100 anos. Isso é um desafio, mas isso não pode ser um problema. Isso não é só para Petros, né? Porque a gente está fazendo. Se a gente for pegar a Previdência, nós trabalhamos com Previdência complementar. Se a gente for pegar a Previdência pública, 90% dos benefícios são até um salário mínimo. Os outros 10%, muito provavelmente uma parte importante do público que recebe coincide com o nosso público, que é esse público que está vivendo mais e que tem um impacto na Previdência complementar e na Previdência pública. Então, o problema da Previdência pública, que aqui não foi discutido, ele é muito grande, muito grande. As pessoas estão vivendo mais, cada vez mais vai ter menos. O sistema não é um sistema de acumulação, é um sistema de caixa, de repartição simples, e você cada vez mais vai pressionar o orçamento público. Como é que os países desenvolvidos têm tratado esse problema? Incentivando a previdência complementar. Cada vez mais vai assumir um papel de previdência quase que oficial, passando ao largo do orçamento público. Então, a Holanda está discutindo isso, a Inglaterra definiu a obrigatoriedade da previdência complementar, a Holanda vai pelo mesmo caminho, uma série de países adotando um sistema complementar, já na expectativa de que o Estado não vai ter condições de fazer frente a essas despesas no médio e longo prazo, portanto, ele tem que se preparar para esse processo. E a longevidade dialoga muito com isso. Então, temos esse grande desafio colocado. Mas a gente tem que preparar o terreno.
nos últimos anos, houve um processo muito forte de criminalização dos gestores de fundo de pensão. Tem ex-gestores da Petros, que assim, eu conheço há 30, 40 anos, e que eu sei que não colocaram um centavo no bolso, respondendo a mais de 50 processos. Então, o arcabouço jurídico que foi criado, e esse arcabouço ele vem lá dos anos 2000, do início dos anos 2000, ele se tornou anacrônico. E foi esse arcabouço jurídico que permitiu esse processo de criminalização, onde eu partia do resultado do investimento, se o investimento tivesse dado um resultado ruim, para definir o crime. E quem conhece investimento sabe que o fato de ter dado, não ter apresentado o resultado não é crime, mas eu partia do crime, da análise do resultado negativo como um crime, e construía o processo de criminalização sem, no caso da Petros eu posso falar isso, sem direito de defesa nas investigações conduzidas pela Petros das pessoas que estavam envolvidas no processo. Inclusive o analista 1, aquele menino que tinha saído do mercado, entrado no mercado de trabalho, que fez a análise do processo, sem nenhuma decisão, com base nas informações que ele tinha naquele momento, esse menino também está sendo processado. Esse menino, essa menina. Então, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque quando a gente, para encarar esse desafio, que é o desafio de você sair do título público, né, ou nós nunca vamos sair do título público, somente nos planos BDs. Né, são planos maduros que, por definição, você tem que ter uma estratégia de investimento direcionada pelo passivo. Eu não posso perder dinheiro, portanto, eu tenho que ser conservador. E aí eu tendo a ter a maior parte dos meus ativos aplicados em títulos públicos. Algumas fundações menos, como a Previ, mas também fez o processo lá. Né? Acho que tem 60% dos recursos do plano 1. No caso da Petros, a gente chega a 80% dos recursos. Mas tem uma carteira de otimização de 20%, que são bilhões e bilhões e bilhões. Mas que, eu tenho dito isso, nós não vamos fazer nada. Tem um filmezinho, nós não vamos pagar nada, os fundos de pensão não vão fazer nada. Por quê? Porque a gente não tem uma segurança jurídica para diversificar os investimentos nesse momento. Então, a FUNCEF proíbe FIP, a Petros proíbe, a Previ proíbe FIP, a Petros colocou na política de investimentos a possibilidade de fazer 4, a gente não conseguiu fazer. Então, ou você atualiza essa legislação, e aí não é para você abrir margem para malfeitos, e sim para você dialogar com os vazios que existem na legislação, que é uma legislação que é muito mais punitivista do que educativa, que não é preventiva. Então, a gente está falando no processo sancionador, que é uma lei de 9442, que é de 2002, se não me falar a memória, completamente anacrônica. Tem mais de 20 anos, o mundo mudou completamente a estratégia de investimento, a governança das fundações, né, e ela é punitivista, ela não trabalha com a prevenção. A gente está falando na 4994, a gente falou aqui uma possibilidade, várias pessoas, vários líderes aqui do setor de construção civil. Os fundos não podem investir em construção civil, só em fundos. Fundos de papel e fundos de tijolo. Não pode investir, não pode ser incorporador. Isso está proibido pela 4994. E o que é pior, é como se nós fôssemos bancos, instituições financeiras, nós temos que vender a nossa carteira até 2030, o que é uma faca no peito. Porque é lógico que o mercado precifica isso, reduz o preço dos nossos ativos. Então nós temos que modernizar a legislação. E, infelizmente, a mídia, politizando esse debate, sem vir perguntar para as lideranças dos fundos de pensão, sem vir perguntar para a liderança do setor, como a ABRAP, né, criminaliza esse processo e fala que eles querem mudar a legislação porque eles querem fazer corrupção, porque querem voltar com o passado, porque como se o passado tivesse sido todo ele corrupto, querem voltar com os erros cometidos, querem voltar com aquilo, sem perguntar, sem dialogar com o setor. E eu não estou falando nem... Tudo bem, não vamos lá na FUNCEF, na Previ, na Petros, não, mas vai na ABRAP. Qual é a posição da ABRAP? A ABRAP defende que tem que mudar a 4994, tem que mudar a 4942, tem que mudar o decreto 27 de 2020. Você tem que atualizar a legislação do setor. E aí, enquanto você não fizer essa mudança no arcabouço, você não vai ter uma diversificação de fato na carteira de otimização. Então, essa carteira de otimização, que em tese deveria estar sendo alocada em renda variável, em imóveis, em novos produtos do mercado financeiro, ela fica no CDI.
ela fica no CDI porque é uma estratégia conservadora. Por quê? Porque existe um risco jurídico. Para piorar a situação, no caso das fundações, que são entidades privadas, vinculadas às empresas estatais, o TCU resolveu que ele vai fiscalizar. E aí, eu já peguei documentos do TCU que o cara pede uma punição ao diretor, porque em vez dele aplicar no título público, ele aplicou em FIP. Então, aí você começa, bom, esse cara, o que esse cara entende de fundo de investimento, de fundo de pensão, de previdência complementar? O que esse cara entende de diversificação, de carteira de otimização? A taxa de juros, nesse momento, a gente está conseguindo IPCA mais 6,2%. Mas a tendência não é ficar nessa maravilha, entre aspas. Isso tem impacto na economia como um todo, mas os rentistas acabam se apropriando. E nós somos rentistas. Então, nós nos apropriamos disso. Estamos tirando recursos da sociedade, do orçamento, que está pagando essa taxa de juros, para aqueles beneficiários. Mas se a taxa cair, e eu não estiver preparado para diversificar, e a diversificação ela vai se impor como uma necessidade, como foi nos anos 2000. A taxa chegou a bater 2%, 3%. Então, com aquela taxa, você não pagava a metatorial. Você não pagando a metatorial, você tem que diversificar. Senão você... E aí teve um debate na Previ, que eu falei assim, bom, nós fomos processados porque nós diversificamos. Agora nós vamos ser processados porque nós não diversificamos. Porque o fato é o seguinte, com a taxa de juros do título público, nós não vamos conseguir bater a metatorial. E não vamos estar preparados para encarar a economia real. E não vamos encarar a economia real se a legislação não mudar. Então, acho que esse é um ponto que é fundamental. E isso dialoga muito com a economia da longevidade. Por quê? Porque se a gente não criar uma gordura, a gente não vai conseguir fazer frente a esses desafios da economia da longevidade. Os principais planos da PETS e da FUNCEF, já não sei se ele vai explorar isso, eles têm déficits. Eles têm programas de equacionamento, ou seja, o trabalhador está, em vez de ele receber plenamente a aposentadoria dele, ele está contribuindo com uma parte daquela aposentadoria para cobrir esse déficit. Mas as políticas que a gente vem trabalhando, ela tem gerado pouca gordura, mas tem gerado a cada ano uma gordura. Mas ela poderia ser muito mais agressiva. Estou vendo, o pessoal do Pátria estava aí, o Rabat também, vocês citaram, não sei se o Rabat está aqui, mas a gente tem conversado com eles, você tem FIPs que estão rendendo IPCA mais 16%. IPCA mais 15%. Isso são FIPs maduros, FIPs que estão palpáveis, mas a gente não faz. A gente está... Por quê? Porque a legislação leva a gente a não fazer. Porque tem uma insegurança jurídica muito grande. Com isso, a gente está deixando dinheiro na mesa. Com isso, a gente está deixando de acumular essa gordura. Com isso, a gente está acirrando a crise em médio e longo prazo. Esse é que é o problema. Essa crise vai estourar. Essa coisa boa das pessoas viverem mais, ela vai se tornar uma crise porque o arcabouço jurídico vai fazer com que ela se torne uma crise, porque você não tem a tal da segurança institucional para fazer a diversificação que você tem que fazer. Então, eu queria trazer essa reflexão. O problema é um problema, nesse momento, assim, menos de 1% dos assistidos, são 70 mil, algo em torno de 1,5%, quase 2% dos assistidos a PETs. Então, muito acima da tábua atuarial, muito acima da expectativa de vida em relação à tábua, ao modelo a tábua que a gente adota. A tendência é que isso, daqui a 10 anos, seja 10% ou mais. E se a gente não conseguir criar essa gordura, a gente vai ter um grande problema lá dentro. E aí, uma coisa que é boa, a gente vai, de repente, escutar pessoas que não deveriam estar falando isso, falar que é bom que tenha uma H1N1, porque ela vai matar os velhinhos, e aí, com isso, a gente diminui as despesas com os aposentados. Infelizmente, quem falou isso sobrevive, ela está lá escondida no BNDES, mas talvez das coisas mais perversas que nós tenhamos ouvido nos últimos anos. E a gente não pode se pautar por isso. A gente tem que criar as condições para pagar a aposentadoria para quem contribuiu a vida inteira e que, se está vivendo mais, é uma benção, e que ele viva muito mais. E é essa a realidade que a gente vai ter na economia brasileira. Então, eu queria trazer para isso. Já tem um fim ali, estou
Estou terminando, acho que eu falei demais. Agora que eu vi que ela está com um fim ali, desculpa. Deixa eu passar aqui. Obrigado, gente. Bom dia, bom dia. Primeiro, uma honra, né, poder participar desse congresso, agradecer muito o convite e parabenizar os organizadores, né. Sobre os desafios da Previ, eu acho que a gente compartilha muito do que o presidente comentou, né. Hoje, a nossa maior preocupação é o arcabouço regulatório, né, isso nos veda em muitas questões relacionadas à diversificação dos nossos investimentos, do nosso portfólio. A Previ, só para contextualizar, nós temos uma situação peculiar no plano 1, né, nossas reservas giram em torno de 265 bilhões, 230 fazem parte do plano 1, é um plano que já tem uma maturidade, hoje está numa fase de pagamento, nós temos apenas abaixo de 3 mil associados que ainda não se aposentaram, então a tendência é que esse plano, nós temos cada vez mais a retirada de investimentos de risco para investimentos de baixo risco, né, principalmente NTNBs, marcadas aí a 6% mais IPCA, até 2050, essa é a nossa média da carteira. Já o plano 2 é um plano de acumulação, né, tem em torno de 35 bilhões, é um plano que é de livre-arbítrio, então os associados, 85% desses associados optaram por fundos conservadores, né? Por quê? Pelo cenário, né? Nós temos uma taxa de juros alta, que permite uma segurança maior nesses investimentos, mas nós entendemos que, sim, né, há uma preocupação do que será quando a taxa de juros começar realmente a cair, e nós não teremos mais essa oferta de títulos tão atrativos no mercado. E aí vem pela diversidade, né? Pela diversificação do nosso portfólio. Nós temos uma área que cuida desse tema dentro da Previ, que trata da política de investimento anualmente, embora nossa estratégia sempre visa acima de 7 anos. Esse tema está sendo discutido hoje na Previ, mas eu colaboro muito com o que o presidente comentou. A nossa maior entrave são o nosso cenário regulatório. Nós não podemos comprar imóveis, nós não podemos aplicar em FIPS, a própria Previ veda isso desde 2018, no seu estatuto. Mas nós sabemos que esse cenário ele tende a se mudar, né? Por uma questão até de força do próprio mercado, né? Se nós teremos uma taxa de juros aí a 2%, 3%, como foi no passado, nós não teremos essas ofertas de títulos públicos e o caminho é buscar novos produtos no mercado. A questão que foi falado aqui de criação de estruturas, né, corporativas, de empreendimentos imobiliários próprias para a longevidade é um caminho, mas ele precisa ter uma maturidade maior para que nós, né, fundos de investimento, possamos entrar, né? Dificilmente hoje é um cenário para que a gente possa injetar dinheiro para a constituição de um fundo, né, de um programa, que a gente não tem um histórico de rentabilidade, né, vis-à-vis, né, aquilo que a gente sempre preza. A primeira coisa que a gente preza é rentabilidade. É um produto rentável? Segundo ponto, qual o risco desse investimento? Né? O que ele está agregando de risco para os nossos associados? Mas é um debate que precisa ser feito, né? Nós temos entendimento que esse portfólio aqui que foi discutido, né, que foi nos provocado, né? O Wagner, acho que a intenção dele é justamente provocar os fundos de pensão, para pensar um pouco, né, na nossa estratégia. Faz parte da nossa estratégia pensar nisso, né, como eu já falei, mas a gente precisa realmente ter um ambiente regulatório mais favorável, né? E principalmente hoje o mercado de capitais ele não oferece esse tipo de investimento. Oferece fundos imobiliários com taxas de rentabilidade extremamente positivas, né, comparado com títulos públicos, mas ainda é muito cedo, né, para a gente dizer que iremos aportar recursos em investimentos novos, principalmente na constituição de empreendimentos para essa finalidade.
Alô? Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria cumprimentar aqui meus colegas de mesa, Henrique, Márcio. Agradecer muito o convite do Wagner e rever aqui meu... Não sou tão do tempo dele, eu não tinha nascido ainda quando ele estava fazendo fundo imobiliário aqui junto com o Paulo Otávio e João Carlos. Para a gente é uma alegria grande, né, e estar aqui com vocês para mim é uma honra. Não estou na área de investimento, estou na área de benefício. E a gente brinca lá, viu, pessoal, que a tristeza do pessoal dos investimentos é que tem um negócio chamado passivo. Só que passivo no fundo de pensão é o pagamento do benefício. As pessoas contribuem 30, 40 anos, então a missão dos fundos de pensão é pagar benefício. Só que a gente é tratado como negativo. Então você já começa assim na linguagem, né? Tecnicamente está correto, né? Mas a gente fica brincando lá, né? A gente tem lá uns termos, assim, carta ao participante. Aí vem lá, FIP, NTNB, todas essas linguagens bonitas que vocês ouviram aqui. Aí vem lá, pagamos 6 bilhões de benefícios durante 2023. Negativo, gastamos. Falei, rapaz, tem que mudar esse trem, porque isso não está certo. A missão do fundo de pensão, né, é recolher ao longo de 30, 40, essas meninas, e aqui parabenizar as mulheres, que vocês, apesar de estarem minorias aqui, só que o tempo vai passando, vocês passam a ser maioria. Certo? Se você perguntar aqui para o Wagner, que fez um trabalho belo aqui, eu quase saí correndo, Wagner, porque eu já estava naquele último gráfico lá, dos 65 mais, das 30 e poucas pessoas que a gente tem com mais de 100 anos recebendo benefício, que isso para nós é uma alegria, né, ter um fundo de pensão que paga benefício para pessoa com mais de 100 anos. A relação dela com o fundo de pensão é mais de 70 anos. Mais que alguns casamentos, né? Porque o casamento agora são 10 anos, não sei o quê. Então, parabéns às mulheres, que nos ensinam, né, como é que a gente vive mais. Então, nesse desafio, Wagner, de longevidade, nós vamos precisar aprender com elas. Né? Vocês são um grande incentivador de como é que vive mais. Né? Então, o tempo vai passando, a gente é minoria aqui agora, mas daqui a pouco, se pegar aí essa faixa etária, nós temos na Fundação mais de 30 pessoas com mais de 100, mais de 90 anos, tem mais de 900 pessoas, com certeza 70% são as mulheres. Então, as meninas dão um exemplo grandioso. Então, as responsabilidades, não vou entrar aqui, são autoridades aqui no processo regulatório, mas é assustador. Né? Eu sou pago, né? Tem lá 1.500 responsabilidades. Né? A Caixa é uma empresa 100% pública. Então, você já conhece a quantidade de normas, de regras, de tribunal, de tomador de conta que está em cima. E a FUNCEF, ela tem que cumprir todas aquelas que a Caixa é obrigada a cumprir e ainda tem mais uma quantidade enorme de regras para cumprir. Então, o que mais a gente tem lá é regra. Não estou aqui dizendo que não tem que ter regra, não. É o contrário. Então, quando você tem déficit, que é o nosso caso, a PETS também teve lá isso lá, eu preciso equilibrar. Porque essas pessoas que entraram no mercado de trabalho e começaram a contribuir, então eu entrei no mercado de trabalho, lá entrei na Caixa, lá com... Não sou da idade do João, né? Então lá na juventude, eu vou me aposentar lá adiante. Como a gente é jovem, tem duas coisas que não acontecem com a gente. Nem a gente se aposenta, nem fica doente. E o tempo vai passando e a gente descobre que as duas coisas ocorrem. Né? Então, quando eu fico lá, me aposentei agora pela Caixa, dia 1º de agosto, com 35 anos de Caixa, já tinha 30 quando entrei no mercado de trabalho, quando entrei na Caixa. E aí eu descubro o seguinte, eu no interior do Paraná, não tinha a menor ideia quem é que estava gerindo os recursos, né, o primeiro passo. Aí quando eu completo meu tempo, bom, agora eu vou receber meus benefícios. Mas os investimentos, né, que foram feitos, ele não performou. Né? Ou a crise. Vamos voltar um pouco no tempo. Em 2014, eu lembro que a Bolsa de Valor caiu a 41 mil pontos. Sem você fazer nada, nós tínhamos um grande investimento, assim como os fundos tinham, que era a Vale. Né? Só a Vale, no nosso caso, lá em 2014, ela deu 5 bi de negativo sem você mexer uma palha. Né? Acidente de Mariana, então, ou seja, eu sou responsabilizado hoje lá, nós temos um colega, conheço pessoas com 30 anos, conheço há 30 anos, as pessoas mais íntegras que eu conheço na minha vida profissional, deve ter 30, 40 processos nessa indústria inútil, perversa, criminosa que nós temos no país. Então você abre um processo.
Aí tem 30 pessoas que participou de um investimento lá, tem um analista, o técnico. Aí você cria uma regra, aí você tem cada ação, cada comissão daquela gera 3 processos. Então o cara tem 30 processos para se defender daquilo que ele não tem culpa. Ah, mas não performou. Sim, mas vamos voltar lá em 2009, 2010, 2011, 2012. A economia era o quê? Crescia. Ah, hoje o título público é uma beleza, todo mundo quer ir para título público. Fazer uma pesquisa, todo mundo quer ir. Tá bom, daqui 4 anos o título público vai estar, a Selic vai estar 12% de novo? Não vai. E aí nós vamos fazer o quê? As pessoas que estão há 30 anos contribuindo, confiando que lá adiante, né, João? Que a gente não vai chegar, mas chega, eu vou receber. Ah, mas o dinheiro sumiu. Ah, o FIP não performou. Ah, se eu tivesse FIP... nós estamos em um caso lá, o cara... Sete Brasil é o exemplo mais típico quando descobriu o pré-sal no Brasil. Uma das coisas mais brilhantes que os nossos profissionais fizeram nesse país, coisa de soberania, coisa grandiosa. Sete Brasil era para chamar, na verdade, 28 Brasil, porque era para criar 28 sondas, para tirar petróleo lá do fundo. Aí aquele primeira denúncia lá da Lava Jato, se não me engano, a Petrobras, quem duvidava da garantia que era a Petrobras? Ninguém duvida. Tem patrimônio, tem riqueza, tem tudo. Ah, bom, denuncia, a Petrobras segurou, o processo não foi. Os fundos que tinham botado recurso, BTG, Bradesco, todo mundo perdeu. Quem que está respondendo? Aonde é que está a polícia? Na FUSEF e na Petros. Das pessoas que confiaram no processo, confiaram no processo, foram lá, tomaram as decisões com base na informação que tinha. Não estou aqui também defendendo se a pessoa cometeu ilícito, tem que pagar pelos ilícitos. Estou falando do regramento. Né? Então, acho que eu tive a oportunidade de participar do Conselho Nacional da cidade, né? E se a gente não trabalhar na economia real, pessoal, não adianta. Não adianta. Eu ficar apostando em títulos públicos, eu vejo aí o pessoal do FUNPRESP tem um movimento para você botar os investimentos, você vai fazer tudo em títulos públicos. Então eu quero que o país fique endividado, que a economia não cresça, porque hoje eu tenho a garantia, mas 7, 8 anos atrás, títulos públicos era o quê? Não cumprir a meta atuarial. Aí eu vou penalizar os dirigentes porque não cumpriu a meta atuarial. Eu investi num negócio que dava garantia na meta atuarial. Olha só o dilema. Então, eu acho que nós precisamos ter um ambiente tranquilo. E aí, falando aqui do Conselho Nacional da Cidade, né, eu acho que a construção, para mim, é o grande alavancador da economia. Chegam em locais e dá emprego e renda para uma grande camada da população que muitas vezes não tem a oportunidade de ter uma formação maior ou menor, e você gira a economia, independente do tipo de imóvel, independente do tipo de investimento. E os fundos de pensão, no nosso caso aqui, nós precisamos pegar recursos, nós precisamos não, a gente vai pegando recursos das pessoas que vão contribuindo mês a mês, na FUNCEF entra todo mês lá, a Previ deve entrar todo mês lá, 200 milhões mês de contribuição das pessoas, eu tenho que pegar esse recurso para as meninas, quando chegar lá depois do ano, tem que receber. Então eu tenho que investir em shopping, eu tenho que investir em coisas seguras. Lógico, não temos que pactuar com sacanagem, não. Mas eu tenho que ter essa garantia. Eu preciso desse setor. Eu preciso de segmentos, né, independente da concepção ideológica de cada um, porque no dia 20 ou no final do mês eu tenho que pagar meu boleto, eu tenho que... Né, hoje em dia, eu não sei vocês, viu, João, mas no meu caso a lista da farmácia está maior do que a do supermercado. Não é? Então, a longevidade, que é parabenizar aí a iniciativa, cara, viver bastante é a coisa mais linda do mundo. Né? Eu perdi meu pai, ele tinha 70 anos, minha mãe com 83, e eu fico olhando lá na Previdência e fico olhando assim, rapaz, tecnicamente, né, beleza, atuarialmente, mas nós estamos aqui para viver. Nós vamos viver se nós tivermos tranquilidade. Chegar na nossa idade, né, já concluo, né, eu ter minha tranquilidade de pegar meu benefício e passear. Né, hoje a terceira idade, chamada terceira idade, longevidade, hoje é um grande meio de consumo, de comércio. Né, a UNB aqui abriu curso para 60 a mais, que vai fazer entrar na universidade. Então, está abrindo um mercado importante. Eu acho que no nosso caso... de vocês aqui, na construção, não tem que achar alternativas, porque nós estamos vivendo mais, que é bom, é alegre, isso é nossa razão de viver,
mas nós vamos precisar dar lugar para essas pessoas morarem. No caso dos bancários, me perdoe mais 30 segundos, viu, colega? A gente, bancários, a Petros não sei, mas nós temos gente que mora em aproximadamente 850 cidades. Então, vocês veem aí na construção o desafio que nós temos. Eu vou fazer um empreendimento aqui em Brasília, eu atingo quantos por cento? Então, nós vamos precisar botar no nosso portfólio de negócio como é que a gente faz. Né? Nós tivemos, semana passada, um encontro da ANAPAR, e aqui eu vi que tem uma pauta sobre saúde, né? Tinha uma menina da ANS, e quem melhor cuida da maioridade são os fundos de autogestão, são os planos de autogestão de saúde. E os fundos de pensão estão entre eles. Então, nós temos uma responsabilidade fabulosa, importante, nós vamos precisar de todos vocês que nos ajudem. Porque nós vamos precisar pegar o recurso que as pessoas contribuem, fazer ele caminhar e dar qualidade de vida para as pessoas ao longo da sua vivência. Obrigado e desculpa aí ter me alongado. Um abraço.